Eu recebi esses dias uma pergunta bastante pertinente, que vem de alguém que pensa, que estuda as escrituras sem as óticas da religião. E a pergunta foi dentro do texto de Filipenses, capítulo de número 2, que eu vou colocar aí para vocês a pergunta que me fizeram e a resposta que eu dei. Lá em Filipenses 2, o apóstolo Paulo, em momento algum, utiliza da passagem para ensinar sobre a doutrina pagã da Trindade, como o cristianismo afirma, por lerem errado, sofrendo com analfabetismo funcional. Eles nem sabem que aquele texto era uma canção. E eu gostaria de saber de você, professor Júnior Castro, se a minha análise dentro do texto tem fundamento histórico dentro do contexto bíblico. Você pode me ajudar? E a minha resposta para essa pergunta é que, lógico, a análise tem total fundamento histórico, textual e contextual. E eu vou trazer algumas respostas organizadas em pontos bem claros, com base em estudos acadêmicos, contexto judaico do século I e crítica literária do texto. Veja só, Filipenses capítulo 2, do verso 6 a 11, é de fato um hino, uma canção pré-paulina. A esmagadora maioria dos estudiosos liberais, conservadores ou judeus messiânicos concordam que Paulo está citando um hino já conhecido pelos seguidores de Yeshua, não criando uma doutrina nova, características literais que mostram que é um hino. Ritmo, paralelismo poético em grego, estrutura quástica, descida, iluminação, morte, exaltação, vocabulário diferente do restante da carta, construção estilística própria de poesia hebraica, aramaica, transporta ao grego. Ou seja, essa afirmação está correta. Paulo não inventou uma doutrina teológica trinitária aqui. Ele cita uma canção litúrgica judaica messiânica. O texto não ensina a Trindade e nunca foi escrito com essa finalidade. A doutrina trinitária só ganha forma muito tempo depois. Primeiras formulações, século II e III, aí surgem as controvérsias arianas no século IV, aí vem a formulação dogmática final nos concílios de Niceia, no ano de 325, e Constantinopla, no ano de 381. Paulo escreve no século I, dentro da cosmovisão judaica monoteísta e enraizada no Tanar. Portanto, é historicamente impossível que ele estivesse ensinando algo que nenhum judeu crente do século I acreditaria ou entenderia como um Deus Filho coigual e coeterno com o Yahweh, uma trindade consubstancial. Paulo jamais abandonou o monoteísmo hebraico de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, que é o Shema. O contexto judaico de Paulo impede uma leitura trinitária. A expressão-chave é existindo em forma, condição de Elohim, Deus. E isso não significa ser Deus no sentido ontológico ou trinitário, ser igual a Deus. No contexto judaico, estar na forma de Elohim significa representar o próprio Yod-Heh-Vav-Heh, portar autoridade delegada, agir como seu agente exclusivo. Mesmo anjos são chamados de Elohim no Taná. Salmos de número 8, verso 5 e 82, verso 6. Moisés também é dito que eu te enviarei como um Elohim. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Portanto, o apóstolo Paulo está descrevendo posição e autoridade delegada, não essência compartilhada. E o hino, ele vai descrever humildade e a obediência de Yeshua, não igualdade ontológica com Yod-Heh-Vav-Heh. O próprio texto, ele destrói a interpretação trinitária e não considerou ser igual a Elohim algo a ser agarrado. Ou seja, ele não era igual, mas esvaziou a si mesmo e não esvaziou sua divindade. Isso não existe no conceito judaico. Tornou-se obediente até a morte. Quem obedece não é igual àquele quem obedece. Por isso, Elohim o exaltou. Se Yeshua fosse Yod-Heh-Vav-Heh, não haveria alguém acima dele para exaltá-lo.
O hino é sobre obediência, humildade, recompensa dada por Elohim. Nada de trinitário é encontrado aqui. A exaltação final confirma que Yud-Heh-Vav-Heh e Yeshua são totalmente distintos. Elohim lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que toda língua confesse que Yeshua é Senhor para a glória de Deus Pai. Yud-Heh-Vav-Heh dá a Yeshua e Yeshua recebe. O nome dado é Senhor, Curios, título messiânico, não necessariamente o nome Yud-Heh-Vav-Heh. A confissão glorifica Elohim, o Pai, não Yeshua como Elohim. Modernos e estudiosos judaicos messiânicos reconhecem isso amplamente. E para concluir, a resposta à pergunta é sim. A análise tem pleno fundamento histórico, literário e exegético. Filipenses 2 não ensina a Trindade. A leitura trinitária é tardia, anacrônica e teologicamente imposta. O texto é um hino judaico-messiânico celebrando a obediência à exaltação de Yeshua como Messias, não como parte de uma trindade. Paulo permanece dentro do monoteísmo bíblico, onde Yud-Heh-Vav-Heh é um só, e Yeshua é o seu Messias exaltado.